Ponto Crítico está de volta com mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. É o primeiro grande encontro do público eleitor com os prefeituráveis. Exatamente, uma oportunidade para você que nos acompanha conhecer o que eles pensam sobre a cidade e principalmente as propostas que têm para resolver os problemas que afetam a população. Nosso convidado de hoje é Luiz Navarro. Luiz Navarro, do PCB, é natural de Manaus, tem 70 anos, é casado e pai de 5 filhos. Não concluiu o ensino médio e é empresário do comércio. Ele se lança candidato desde 1986. Já tentou ser deputado federal, senador, governador e pela segunda vez se candidata à Prefeitura de Manaus. Tem como vice o estudante Marcelo Leitão, do mesmo partido. E a ordem dos entrevistados foi definida em sorteio e as regras aprovadas por todos eles. Veja como vai funcionar. Vão ser 2 blocos de entrevista. Cada candidato tem 21 minutos para as respostas. A primeira pergunta é igual para todos. 2 minutos será o tempo dessa resposta. Em seguida, vão ser feitas 5 perguntas pré-gravadas e de temas livres. 2 de jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação e 3 da população. As apresentadoras também vão fazer 2 perguntas de temas livres. O tempo de respostas para todas elas será de 2 minutos e meio. O candidato terá 1 minuto e meio para as considerações finais. Vamos então à primeira pergunta, que é igual para todos os candidatos. Candidato Luiz Navarro, muito bom dia. Por que o senhor quer ser prefeito de Manaus? Bom dia, Natália. Bom dia, Rejane. Bom dia aos telespectadores da televisão A Crítica. E quero dizer que nós queremos ser candidatos, nós queremos ser prefeito de Manaus, somos candidatos a prefeito de Manaus, porque nós queremos modificar essa relação promíscua que tem a Câmara com a Prefeitura. O prefeito, quando toma posse, todos os prefeitos, quando tomam posse, a primeira coisa que faz é chamar os vereadores para um acerto, quem sabe até com algum pagamento por debaixo do pano, haja visto o mensalão, denúncias de que no Estado existe um pagamento mensal e que nas prefeituras deve existir os mensalinhos. Então, o prefeito executa e legisla ao mesmo tempo. Esta condição nós queremos mudar. E quem é que defende a população? Esses vereadores que foram eleitos pela população deveriam legislar para obrigar o prefeito a cumprir essa legislação, os projetos aprovados pela Câmara. Isso não acontece. O que nós assistimos passa governo, entra governo, é que o prefeito, tudo que pensa, executa. Tudo que pensa, executa e realiza, e nós assistimos a população completamente abandonada. Candidato, então vamos agora às perguntas dos jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação. Gostaria de saber como vai ser tratada no seu plano de governo a questão da região metropolitana, uma vez que essa é a primeira vez que a gente tem uma eleição em que os candidatos se deparam também com uma Manaus que não é mais uma Manaus isolada, é uma Manaus que tem a ponte ligando a vários outros municípios. Como é que pretende ser essa relação com os municípios da região metropolitana de Manaus? O senhor tem 2 minutos e 30 para responder. A relação da Prefeitura de Manaus com os municípios integrantes da rede metropolitana será uma relação de integração, de cultura, de produção, de trocas de profissionais, trocas de experiências. Assim será a relação da Prefeitura Municipal com os municípios integrantes da rede metropolitana de Manaus. E tentaremos formar um conselho de municípios pertencentes à região metropolitana para podermos discutir determinados modos de produção e o que produzir, para que nós não venhamos a divergir na produção de alimentos. Bom, vamos então agora à segunda pergunta de jornalistas da Rede Calderaro. Olá, candidato, olá, candidata. A minha segunda pergunta é a seguinte:
Manaus tem hoje um dos piores índices de nível educacional, de acordo com o IDEB, o Índice de Educação Básica. Gostaria de saber qual é a proposta que vocês têm para tirar Manaus dessa incômoda situação e promover uma educação de maior qualidade para a população. Fique à vontade para responder. A coisa passa pelos profissionais da educação que são mal pagos. Tanto no Estado quanto no município. E na candidatura passada, nós batíamos firme na seguinte proposta: vamos reunir os profissionais da categoria de educação e pagar de imediato 3 salários mínimos mais 50%, como constava da lei orgânica do município de Manaus. Eu digo que constava porque o prefeito, quando viu atacando este ponto, ele, na calada da noite, retirou este índice de benefício aos profissionais da educação. E se os profissionais da educação são mal pagos, eles não têm tranquilidade para transmitir os seus ensinamentos aos nossos filhos. Quando chegarmos à Prefeitura de Manaus, imediatamente reuniremos todas as categorias para discutir um aumento de salários imediato, um aumento emergencial. Bem, vamos dar agora início à fase de perguntas da população e de segmentos da sociedade civil organizada. Vamos à primeira delas. Considerando que o Brasil nunca respeitou o direito de ir e vir, principalmente das pessoas com deficiência, qual é a sua primeira posição efetiva para resolver a mobilidade urbana e a acessibilidade das pessoas com deficiência? 2 minutos e 30, candidato. O Brasil não tem desrespeitado só a questão da acessibilidade. O Brasil tem desrespeitado a condenação que a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou a autoanistia. Você veja que hoje está instalada no Brasil a Comissão Verdade e Memória. Justiça não se ouve falar. E há realmente uma intenção de somente restituir a verdade e memória. E as famílias que tiveram seus entes desaparecidos, seus entes torturados, que até hoje não podem enterrar os seus familiares, essas famílias estão completamente abandonadas. E o Brasil se recusa em obedecer à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil que é signatário desta Corte. Nós, na Prefeitura de Manaus, vamos de imediato verificar o que está faltando para as pessoas com deficiência. Vamos reunir com o sindicato, com a organização dessas pessoas e ver a melhor maneira que nós podemos fazer para que elas possam ter acessibilidade eficiente.